Você vai assistir agora Hora da Verdade. Saúde e beleza fazem parte da busca desenfreada de tantos terráqueos nos dias atuais. A beleza é mais um ponto de vista que depende muito da vista e também do ponto. A saúde não. Ela é por natureza multidisciplinar. Ela é consequência e não causa. Ela é a matéria-prima para tudo que o ser humano pode produzir. Ela não é necessariamente o oposto da doença, pois existem muitos doentes saudáveis. Para se ter saúde, é necessário um emprego digno e honesto que possa comprar o alimento que assegure a energia necessária ao trabalho. E no trabalho, valer-se de equipamentos e do ambiente buscando preservar nossa integridade física e contar também com o patrão, os próprios amigos que nos preservem a integridade psicológica. O trabalho precisa ser saudável para a gente ter saúde. Para se ter saúde, é necessário um teto, uma casa, mais que isto, um lar e uma família que nos acolha e nos queira bem. Para ter saúde, carecemos do amor da família. E além do lar, nossa saúde depende de água tratada, o esgoto, transporte público, a creche, a escola, um supermercado e também, é claro, um posto de saúde em um hospital que respire em saúde nas suas instalações e nos profissionais que lá trabalhem. Para se ter saúde, é imprescindível contar com segurança, aquela que garanta a ida e a volta, que nos traga tranquilidade em tempos de tantos conflitos. Imponderavelmente, para termos saúde, precisamos de paz. Para se ter saúde, necessitamos do papo com os amigos, do esporte com os amigos, do lazer com os amigos, do abraço e do sorriso dos amigos. A saúde anda de mãos dadas com a amizade. Assim, a saúde vai muito além do nosso corpo físico, dos exames de alta tecnologia, dos equipamentos de geração avançada ou do atendimento por médicos de excelente qualificação técnica na tentativa de garantir a continuidade de nossa existência. Por tudo, não é difícil perceber, principalmente no Brasil, por tantas dores dos dias atuais, como a falta de carinho, de afeto, a ausência do diálogo, o desrespeito e a insensibilidade, a corrupção e a impunidade, pelas drogas que brotam das ruas, pela desvalorização e desqualificação do ser humano, que estamos, todos nós, brasileiros, muito doentes. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, toda segunda-feira, neste horário das 8 às 9 da noite, nós temos um encontro marcado, eu e você, né? Eu daqui, você daí, e a gente faz juntos o Hora da Verdade, e hoje é, que dia? Segunda-feira, 24 de março de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, o prazer e o privilégio da sua presença. E hoje a gente também tem o prazer e o privilégio da presença do Dr. Ítalo Fioravanti, que a gente vai ter aqui para conversar com a gente, para passar muitas informações sobre um tema sempre recorrente nos últimos tempos, principalmente, que é a saúde mental. Dr. Ítalo, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, William, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui, agradeço o convite, tá bom? Mas vamos conversar sim a respeito aí desse assunto que é tão falado atualmente, né, e tão importante, né, para a manutenção da saúde da população hoje. Né? Hoje a saúde mental é um aspecto que envolve muito a saúde pública, né? É um problema de saúde pública e a gente tem que estar trazendo aí essas informações relevantes à população para auxiliar, né, um pouquinho mais a manter, né, essa estabilidade, né, mental, que vai garantir a nossa estabilidade física também, como você muito bem colocou, a nossa força de trabalho, a nossa força para manter o nosso lar adequado, né, e tudo isso mais, tá bom? Então vamos conversar. Muito, e a gente, né, conta com você também participando com a gente aí. A minha primeira pergunta vai, primeiro, vamos começar do começo, como a gente costuma dizer, né? O que é, a gente fala muito de saúde mental, mas vamos conceituá-la, para não dizer identificá-la, vamos conceituar o que é saúde mental. A saúde mental, tá, ela envolve não só as patologias envolvidas, né, e o cuidado para evitá-las, mas também o
cuidado com o nosso psiquismo, o cuidado, né, com o nosso entendimento a respeito de nós mesmos. Saúde mental envolve o autocuidado, o cuidado a outrem, a empatia, né? E uma vez que nós trazemos conosco, né, esse cuidado, né, nós conseguiremos aí manter o funcionalismo, né, das nossas funções, né? Existe dentro da saúde mental, existem patologias, né, que acabam atrapalhando esse processo, né, gerando doença, e essas doenças elas estão cada vez mais prevalentes e no dia a dia inseridas, né? Então, o conceito de saúde mental é esse conceito mais amplo, né, que não parte, como eu disse, só da patologia, mas ele parte também do entendimento do nosso eu, né? A saúde mental, ela gira em torno disso hoje, né? Quer dizer, o conheça-te a ti mesmo, que os sábios falavam na antiguidade, os filósofos, tem a ver com saúde mental um pouco. Se você conhece a si mesmo, talvez a possibilidade tua de ter uma saúde mental mais equilibrada pode ser uma realidade. Com certeza, né? Não só deve como é, né? Hoje a base do tratamento, né, em psicoterapia, por exemplo, né, em determinadas patologias, é exatamente a gente ter um entendimento a respeito de nós mesmos, né? Hoje, né, a psicanálise busca muito isso também, né? Nós temos aí excelentes psicanalistas aqui na cidade de Poços de Caldas, né? E esse autoconhecimento, tá? Nós entendermos, né, essas bases do psiquismo que geram doença, tá? É tirar o mal pela raiz, né? É contribuir para esse processo de melhora, né? Então a psicoterapia, a psicanálise são pilares importantíssimos, primordiais até, tá certo? No combate a essas doenças mentais, né? Então, conheça-te a ti mesmo, né? Como eu disse, não só importante como primordial. Quando a gente fala de saúde mental, me vem logo uma outra palavra que não sei se é sinônimo, que é saúde emocional. Saúde mental e saúde emocional é a mesma coisa, porque a gente vê muito falar em saúde emocional hoje em dia, né? Principalmente pelo livro do Goleman, principalmente. A saúde mental e saúde emocional são sinônimos? Não são sinônimos, mas elas andam de mãos dadas, tá certo? Uma não tem passo mais longo do que a outra e a outra não tem passo mais curto do que a outra. Elas andam de mãos dadas e elas andam na mesma direção, ou pelo menos era para ser dessa maneira. Uma pessoa, por exemplo, com saúde emocional, ela pode não ter a saúde mental, o inverso, uma coisa tem que ter a outra, ou não necessariamente? Uma coisa contribui ou atrapalha a outra, né? Um paciente, por mais que ele não tenha, né, o desenvolvimento de uma doença psiquiátrica, né, instituída, mas ela traz consigo situações que abalam a sua saúde emocional, isso pode vir a gerar uma patologia psiquiátrica, tá certo? Então a saúde emocional pode virar uma doença? Uma falta de uma saúde emocional pode sim, né, gatilhar, né? Lógico, existem múltiplos fatores que influenciam nesse processo de doença, tá? Então variáveis, né? Exato, é uma etiologia, uma origem multifatorial, né? Então a gente tem fatores genéticos, fatores hereditários, né? Genético-hereditários, fatores ambientais, fatores socioculturais, né? Incluídos nesses fatores ambientais que acabam contribuindo para esse processo de doença, tá? E se o ambiente, né, ele toma para si ou drena daquele determinado indivíduo a sua saúde emocional, né? Como consequência, aquele paciente predisposto, né, ele pode vir sim a gatilhar, né, um distúrbio psiquiátrico primário. A gente está falando, por exemplo, de ambiente, é claro que a gente fala do ambiente Brasil, né? E aí a gente tem até por própria estatística e pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Assim como eu fiz uma pesquisa anterior ao programa que diz que nós somos o terceiro país com pior saúde mental de todos os países do mundo. E você me trouxe também um outro dado que nós somos o país com o maior grau de ansiedade, né? Esse ambiente Brasil que todos nós vivemos aí, ele contribui para a gente perder um pouco a saúde mental e a saúde emocional? Bom, com certeza, né? Eu acho que essa resposta, né,
ela é respondida na mente de cada brasileiro hoje, né? Cada brasileiro, ele sabe qual é a resposta certa para isso, e é claro que, né, o nosso ambiente social, político, ele influencia diretamente a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, tá? Hoje o Brasil, ele é o terceiro país, como você trouxe, a OMS ela define como o terceiro país com maiores casos de distúrbios psiquiátricos no mundo, né? O primeiro quando a gente fala de transtornos de ansiedade e o quinto quando a gente fala de transtornos depressivos, tá certo? E agora, o que contribui para isso? Será que é só genética? Será que é só, né, hereditariedade? Com certeza não, né? Com certeza não. Como eu disse, é multifatorial as causas para o desenvolvimento dessas patologias, né? E o ambiente social, né? A insegurança política, a insegurança em todos os aspectos da vida, né? No seu trabalho, muitas vezes dentro de casa, né? Segurança pública no geral, né? Todos esses déficits, eles acabam por contribuir, sim, né, para esse deteriorar da nossa saúde. Muitas das vezes gatilhando situações, né, que vão gerar problema. Então, se eu, né, tenho uma predisposição, né, um histórico familiar, né, para um transtorno ansioso, por exemplo, tá bom? E todos os dias que eu volto para casa, eu tenho a insegurança de, muitas das vezes, não chegar até ela, por uma questão de segurança pública, isso vai me gerar um estado de ansiedade. A própria questão não só da segurança, mas, por exemplo, de você manter o teu trabalho, por exemplo, né? Sim. Quantas pessoas, às vezes, vão para casa falando, será que amanhã ainda estou empregado, né? Perfeito. A insegurança com relação ao desemprego, né? E aí a segurança com relação ao desemprego gera a insegurança com a família, né? Perfeito. Né? Então acaba virando realmente uma bola de neve, um ciclo vicioso do mal, né? Tudo isso, porque uma coisa acaba levando a outra, tá? Quando a gente fala de origem, né, para ansiedade, tá certo? A gente fala de uma origem de um cérebro arcaico, né? Então, na cadeia evolutiva do nosso sistema nervoso, né, nós temos uma região mais arcaica que há muitos anos atrás, utilizávamos para lutar ou fugir. Então, se há muitos anos atrás explorávamos matas, né, para caçar o alimento, nos deparávamos com uma cobra ou com um animal que pudesse nos gerar um mal, né, o nosso cérebro colocava o nosso organismo num estado de luta ou fuga, tá certo? Esse estado de luta ou fuga, ele liga o nosso cérebro à nossa cadeia hormonal, né, às glândulas suprarrenais, né, e elas fazem a liberação de hormônios que vão aumentar a nossa frequência cardíaca, aumentar a nossa respiração, mandar mais sangue para a nossa musculatura para que nós tenhamos força, seja para lutar ou para fugir, né? Num primeiro momento, causa um quadro, né, intestinal mais aflorado, mas depois o nosso trato gastrointestinal ele entra num repouso absoluto, porque num momento de luta ou fuga, a gente não tem que ir no banheiro, né? Nós temos que lutar ou fugir. Então esse cérebro arcaico que gera essa resposta a uma ansiedade, tá certo? Hoje ele tem se colocado numa situação em pacientes que têm transtorno de ansiedade, onde o tempo todo nós entendemos que precisamos lutar. Lutar para manter o nosso trabalho, muitas das vezes, lutar para manter a estabilidade dentro da nossa casa, ou fugir de situações que podem nos causar mal, né? O transtorno de ansiedade que traz no seu cerne, né, o que a gente chama de antecipação ao evento, né? O nosso organismo muitas vezes vê de maneira inadequada, né? Se antecipa de maneira inadequada, situações sejam reais ou situações irreais, né? Então tem a ansiedade que é natural, mas tem a ansiedade que não é natural. É interessante essa sua análise, que eu acho muito assim, perspicaz e ao mesmo tempo faz a gente refletir, né, sobre essa história de lutar ou fugir, né? Eu acho que é basicamente isso que eu acho que todo brasileiro, quando acorda de manhã, ele pensa nessas duas possibilidades apenas, né? Ou ele vai lutar ou ele vai fugir, não vai ter outra situação, não tem uma situação assim onde ele fala assim,
hoje eu não vou nem lutar nem fugir, vou esperar o negócio passar e não tem essa terceira via, né? Não tem. Né? Hoje é bem isso, né? Hoje você ou vai à luta no dia a dia, encara o que você precisa encarar, ou você foge, se isola, se coloca numa restrição social, né? Muitas das vezes também podendo ter situações patológicas envolvidas nesse processo. Mas, de todo modo, eu só trouxe essa situação para que a gente consiga ilustrar, Sim. tá certo? Ilustrar como que essa instabilidade, tá certo? Ela pode sim, né, gatilhar situações patológicas, tá certo? Patológicas, e aí isso exigir um tratamento médico, né, claro, né, um segmento adequado, tá bom? A ansiedade por si só não é de todo mal, né? A ansiedade, ela é natural. Aquela adrenalina que você às vezes tem é positiva por muitos Exato. aspectos, né? E ela é positiva no contexto de também fazer com que você se movimente. Então tem aquela ansiedade que ela não é patológica, né? A ansiedade é, como eu disse, quando ela não lhe causa prejuízo, né? Muitas das vezes ela vai te causar um benefício, inclusive, né? Tem um gráfico muito interessante que ele traça, tá? Ansiedade e efetividade, né? E tudo. Então a gente vê que pacientes ansiosos muitas vezes são mais efetivos na cadeia produtiva, né, de trabalho e tudo. Mas chega um determinado ponto desse gráfico onde a exacerbação, né, da ansiedade ela leva a uma perda de efetividade, né, de eficiência. Então o paciente ele é ansioso, o paciente que é ansioso, né, ele pode ser mais produtivo até, né? Desde que não passe esse ponto de patologia. Quando a gente fala disso, é claro que sempre quando a gente pensa na doença, a gente pensa no como cuidar dela, como evitar. Existe algum método, alguma atitude, sem ser a medicamentosa, que a gente pode até falar a respeito do método, que as pessoas podem tomar para evitar um pouco esse índice exacerbado da ansiedade? Com certeza, né? Quando a gente fala de terapêutica de transtorno ansioso, tal qual, né, a origem ela é multifatorial, né? Hoje o tratamento da ansiedade ele passa também por diversas vertentes, né? Por diversos pilares. O pilar farmacológico é um desses pilares, tem suas indicações, né? Mas nós temos outras medidas também. Hoje a saúde pública, né, ela tem que focar na saúde primária, na prevenção e tudo. E existe prevenção para um transtorno, né, psiquiátrico? Existe prevenção para um transtorno de ansiedade, né? Existe prevenção? Então, hoje a gente vê, tá certo, que existe sim, né, medidas que podem postergar, ou muitas das vezes retardar, ou muitas vezes até resolver, né? Então, desde uma atividade física, existem alimentos, inclusive, que estão, né, relacionados a isso, geralmente alimentos que geram um estado de inflamação importante. Então, desde a dieta, né, ela é importante nesse contexto, tá certo? A profilaxia para doenças psiquiátricas, ela passa também, né, no entorno do controle de outras doenças, né? Então, como o hipotireoidismo, o próprio padrão, a obesidade, tá? Então a gente vê que existem doenças, né, que vão predispor, gerar, né, um risco aumentado para o desenvolvimento de um transtorno ansioso, para um transtorno depressivo, para um transtorno psiquiátrico no geral. Então, cuidar de outras doenças, cuidar de si próprio, né, no contexto de uma atividade física, no contexto de até uma psicoterapia já, né? Psicólogo não é para apenas paciente que tem uma doença psiquiátrica, né? O psicólogo ele vai te auxiliar a conhecer-te a ti mesmo muitas das vezes, como estávamos conversando anteriormente, né? Então, tudo isso contribui para que nós tenhamos saúde mental. A própria questão da socialização, né? Você está envolvido com amigos, você está fazendo uma vida social, né? Isso te ajuda muito a dar uma quebrada na rotina, né? Com certeza, né? E a mitigar esses fatores que acabam, né,
tendo influência no gerar dessas patologias, né? Quando você fala dessa questão de ansiedade, eu já vi pessoas falando assim, não, mas, por exemplo, uma coisa que a gente sabe organicamente que é maléfica, né? Que trazem males ao organismo, principalmente, que é o cigarro. E as pessoas falam assim, não, mas se eu não fumar um cigarrinho, eu não consigo viver, porque é o único momento que eu dou uma relaxada. Existe essa questão, você inclusive, a gente já vai falar sobre isso também, o Dr. Ítalo trabalhou, né, na Cracolândia, lá em São Paulo, então essa área acho que de tabaco, essa área também de drogas, a gente também é um espaço para a gente conversar aqui. Mas o cigarro ajuda às vezes a atenuar um pouquinho, pode até ser medicamentoso, talvez? Não, eu não veria dessa maneira, tá? O cigarro, né? Tinha um professor meu, só ilustrando isso, né? Tinha um professor meu que ele falava o seguinte, né? Se droga fosse boa, fosse ruim, né? Desculpa, se droga fosse boa, né? E tudo, nós, né? Ou melhor, se droga fosse ruim, ninguém usaria, né? As pessoas usam droga porque droga ela traz uma sensação boa para o organismo, tá certo? Sim. Ela traz uma sensação boa para o organismo. Então, quando a gente utiliza de tabaco, a gente utiliza de alguma droga e tudo, tá certo? Isso gera uma resposta de prazer no nosso cérebro. E isso atenua, muitas das vezes, aquele sofrimento psíquico que o paciente está passando naquele determinado momento, aquele indivíduo está passando naquele determinado momento. Só que isso é falso, na verdade, né? Nós estamos falseando para o nosso cérebro uma sensação de bem-estar. Só que aí isso nos gera um vício, né? Isso nos gera um vício. Uma dependência dopaminérgica, né? Que é um neurotransmissor, né? Que atua em relação a essa questão. Antigamente pensava-se, né? Que ele estava relacionado à sensação de prazer apenas, né? Mas a dopamina ela aumenta em picos quando a gente se expõe a essas situações, né? Antes do ato propriamente dito, né? Então o paciente ele fuma, aquilo age ali na dopamina dele e ele tem uma sensação de bem-estar. Mas como eu disse, é uma sensação falsa. Isso vai gerar uma dependência para ele a longo prazo e quando ele deixa de fazer o uso daquela droga, né? Consequentemente o estado psíquico dele decai. Entra em depressão, usualmente, né? Cocaína, por exemplo, já vi muita gente falando, depois da cocaína e tal, a depressão é muito grande. Né? Então, e as drogas, elas têm como característica, né, dependência, a tolerância, né? A tolerância. O que seria a tolerância, né? É aquele paciente que, quando ele, né, aquele indivíduo que quando ele está na idade jovem, ele toma uma cervejinha, ele já tem aqueles sintomas de intoxicação. Aí ele vai tomando, daqui a pouco são 2 cervejinhas que ele precisa, daqui a pouco são 3, daqui a pouco são 4, daqui a pouco ele toma um engradado inteiro de cerveja, está muito bem, obrigado. E ele se acha o máximo, né? Porque, né, é o mais beberrão da turma. Tem né? sempre aquela disputa, né? Não, ontem nós bebemos 4 engradados. Você fala, gente, tem campeonato de engradado, não é possível, Exato, né? E essa característica de desenvolvimento de tolerância, tá, a determinadas drogas, elas vão, né, elas são critério diagnóstico, inclusive, para a gente definir aquele paciente como um dependente químico, tá certo? Então, a tolerância, a abstinência, o perder, né? Eu tenho perdido mais tempo, seja para eu adquirir aquela determinada droga, para utilizar daquela determinada droga, ou para eu me recuperar do uso daquela determinada droga, né? Os pacientes, quando eles começam a perder parte do dia deles nesse processo, eles já são definidos como dependentes químicos, né? E, quer dizer, aquela história que às vezes se diz, não, todo dia eu tenho que sair do meu serviço, tenho que ir para o bar para tomar, porque é o happy hour, que às vezes dura até a madrugada inteira, né? Exato. O happy hour é happy hours, né? Na verdade, esse comportamento pode ser já uma característica de dependência. Com certeza. Porque já tem aquela coisa, não, eu preciso fazer isso. Né? Exato, né? E aí entra, né, aquela velha conversa de que, mas quando eu quiser parar, eu paro, né? Que nunca se concretiza, porque aí a pessoa, ela nunca quer parar, porque ela é dependente, tá? E, inclusive, dentre as características para a gente definir, né, é aquele indivíduo que ele entende o malefício, né, que aquilo lhe causa e ainda assim ele continua fazendo, né? Ele entende o malefício não para o seu eu, mas às vezes até para o ambiente, ao seu entorno,
está dentro de casa, né, do trabalho. Então, começa a chegar atrasado no serviço porque na noite anterior, né, fez ali um uso, né, a madrugada inteira de álcool, enfim, né, e tudo. Isso começa a levar prejuízos para a vida social desses determinados pacientes, e isso já, como eu disse, caracteriza um quadro de dependência química, tá? Então, essa sensação de bem-estar, né, se droga fosse ruim, ninguém usava. E a questão, por exemplo, do componente da maconha, né, a cannabis, de uso medicinal. Isso existe hoje, parece que está cada vez mais comentado a respeito disso, né? Eu não sei se até a gente chega naquele ponto de que a cannabis começa a ser uma coisa assim, tranquila, é medicinal, né? É porque existe ainda, né, uma ideia, né? As pessoas falam assim, maconha é medicinal, né? A maconha é medicinal e tudo. Mas a maconha medicinal, que é utilizado, o princípio, né, da cannabis, que é utilizado para fins médicos, não é o cigarrinho de maconha que o camarada ele vai comprar em determinado local, tá certo? Existe não é uma linha tênue, é uma fossa mariana entre uma coisa e outra, né, e tudo. Então, hoje, os estudos eles mostram realmente, né, para determinados tipos de patologia, né, evidência científica de melhora ao uso de cannabis, tá certo? Mas da medicação, não do cigarro de maconha, né? Então isso tem que ficar muito claro e até para a gente conseguir, tá certo, desmistificar um pouco isso, né? Porque eu tô achando que está entrando nessa praia, né, da cannabis. A maconha até que é medicinal, me ajuda. Exato. Assim, é óbvio que de todos os lados, né, a partir do momento que você tem a capacidade de falar ao mundo, de todos os lados vão surgir informações totalmente inadequadas a respeito disso, né? E vai ter quem defenda, né, que a maconha como, né, como erva e tudo tem seu caráter terapêutico ali. A priori não, né? A priori não. Então, como eu disse, é importante que até os próprios órgãos de saúde pública verifiquem essa onda que tem vindo, né, a respeito desse assunto, né, da cannabis e tudo, para conseguir guiar a população. É função também do Ministério da Saúde, tudo guiar a população a respeito disso, desmistificar essas questões para que ela entendam o que é medicinal e o que não é medicinal. E hoje a gente já tem a própria legislação já possibilitando que as pessoas dentro de uma determinada quantidade possam consumir maconha para uso próprio, vamos chamar assim, né? Você é a favor dessa legislação? Assim, hoje, né, a respeito disso, nós temos que ter um olhar mais amplo, na verdade, né? Quando a gente pega a legislação americana, tá, de combate a drogas, né, isso de séculos passados, tá? Nós vemos um caráter que era voltado à doença, né? Políticas públicas voltadas à doença e políticas públicas que simplesmente criminalizavam aqueles dependentes químicos, né? Essa criminalização em relação a isso, no sentido de se o cara ele usa algum tipo de entorpecente, seja ele, né, proibido ou não, ele tem que ficar encarcerado, isso está errado, né? Isso está errado. Mas em contrapartida... Porque ele é um doente, né? Exato. Mas em contrapartida, a política voltada à doença encarcerava esses pacientes em hospitais psiquiátricos, né? Os como chamados antigamente toxicomaníacos, né? Então, esses toxicomaníacos e tudo eram praticamente presidiários em unidades hospitalares. Próprio em Minas Gerais, o caso de Barbacena, né? Perfeito, né? Isso pós-reforma manicomial e tudo, felizmente, né, nós evoluímos muito, né? Mas o que eu quero dizer hoje, tá certo? Essa questão de descriminalização em relação à questão de maconha, pode, não pode, tudo, a gente tem que pensar que muitas das vezes, né, lógico que a gente não vai colocar toda a farinha no mesmo saco, né?
muitas das vezes isso pode ser utilizado, né, até como terapia de redução de danos, em alguns casos mais sérios, mas a gente pode entrar nesse aspecto, né, ao decorrer da nossa conversa, mas de todo modo, tá? Eu acho que não dá para termos uma análise fria a respeito disso. É muito ampla, né? É muito amplo, é muito amplo. Tão é amplo, né, que o Supremo Tribunal Federal demorou um pouquinho, né, para estar transitando em julgado essa questão e tudo. Então, é amplo, é complexo, tá? E é muito difícil a gente ver isso através de uma lente única, Sim, né? Isso, né, tem que ser visto através de todo um prisma, né? Então, tem pontos positivos, né? Nisso, tem pontos negativos, e aí a gente cabe a nós discutirmos, né, frente a tudo isso aí, tá bom? A gente vai para o intervalo, mas eu queria fazer uma pergunta e que logo após o intervalo o doutor Ítalo nos responde. A gente falou um pouquinho também na questão da saúde mental, da ansiedade, e também vamos falar na sequência da depressão, que também é um fator que acontece, que acomete muita gente em todo o mundo, né? No Brasil não é diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão, então, após o intervalo do Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade até às 9 da noite, conhecido também como 21 horas, conversando sobre saúde mental, que é um assunto extremamente amplo. Você vê, a gente está conversando sobre saúde mental, de repente caímos para a rua ali das drogas e tal, e estamos tentando voltar aí para a via principal, que é falar sobre saúde mental, e um assunto fundamental para a gente expor aqui, conversar com o Dr. Ítalo Fioravante a respeito disso, é com relação à depressão, que é sempre um problema que a gente não sabe onde começa e não sabe onde termina. É isso, doutor? Perfeito, perfeito, né? Eu acho que tudo parte do nosso entendimento, né, a respeito de o que é patológico e o que não é patológico, né? O ser humano, ele está exposto o tempo todo a mudanças em relação ao seu humor, ao seu afeto, né? Então, tem dias que você vai estar mais triste, tem dias que você vai estar mais feliz, isso é normal, né? Não é um dia mais triste que acaba por definir aquele indivíduo como um indivíduo com transtorno depressivo, tá? O transtorno depressivo, ele tem um fundo biológico, né? Ele tem um fundo de descompensação em relação a neurotransmissores. Você disse que é um pouco químico. Exato, né? Nosso órgão, né? Nós temos dois órgãos, né? Que eles são elétricos e químicos, né? Que é o nosso cérebro e o nosso coração, né? O nosso cérebro, ele funciona, né, através de impulsos sinápticos, né? As células, né, do nosso cérebro passa eletricidade por ali, né? E existem químicos, né, receptores químicos ali que vão fazer as suas diversas funções celulares ali presentes, tá bom? Cada região do nosso cérebro é responsável, tá, por determinada função, tá bom? A coisa é muito mais
taxativa do que parece, na verdade, apesar de que existe muito ainda a ser explorado, a ser entendido, tá bom? Quando a gente fala de transtorno depressivo, né, os estudos iniciais, eles falavam, né, do principal fator estar relacionado a uma diminuição das chamadas monaminas, né? Então, serotonina, noradrenalina, dopamina, que tem ações, né, neuronais. Tá? Hoje a gente sabe que isso se mantém, mas existem, né, diversos outros fatores que acabam contribuindo para esse processo de doença. Né? Tal qual os transtornos ansiosos, o transtorno depressivo, ele também tem um fundo multifatorial. Né? E o trauma, né, as respostas traumáticas que esse cérebro ele acaba por receber ao longo do tempo, ele pode sim gerar, tá certo? Um gatilho para determinada doença. Quer dizer que se determinado acontecimento, algum trauma que aconteceu há algum tempo, de repente ele é o gatilho para gerar essa depressão. Perfeito. É mais ou menos isso? Perfeito. É um apertar o play, né? Perfeito. É uma das situações que são estudadas, né, a respeito disso. Tá? O termo depressão, na verdade, tá, nós tiramos da geografia. Né? Então, tal qual nós temos na geografia uma depressão, né? Nós temos também uma depressão do nosso sistema psíquico, né? No que se refere à nossa energia, no que se refere ao nosso afeto e por aí vai. Quando essa depressão ela começa a gerar para o paciente um transtorno, um prejuízo em relação ao dia a dia dele, tá certo? A gente define isso como patológico. É lógico que existem critérios clínicos para que isso, né, seja verificado, por isso a importância de procurar um médico, né, habilitado nesse contexto para estar fazendo essa avaliação, tá bom? Através desses critérios diagnósticos, mas, né, de maneira simplória para ilustrar isso, tá? Nós temos que ter prejuízo em relação a tudo isso para definirmos, né, como um transtorno aí, tá? Hoje o Brasil ele ocupa, tá, o 5º lugar, tá bom, no ranking mundial de transtorno depressivo, tá bom? E tal qual o transtorno ansioso, existem fatores, né, sociais que acabam por contribuir para esse processo de doença. Tá bom? E com relação à depressão, a gente observa principalmente a família, né? Porque a família, quando existe um membro da família que está passando por aquilo que se denomina depressão, primeiro que as pessoas não sabem o que fazem, né? Porque parece que tudo que elas tentam fazer em relação a motivar o familiar a sair da depressão é quase que não consegue. Tem gente que fica em depressão no estágio assim, de ficar em casa trancado no quarto durante meses, né? E a família não consegue quebrar isso, né? Como é que, e todas as doenças basicamente elas atingem a família, né? Mas a depressão também. A família em relação à depressão, como é que ela poderia, pelo menos, tentar levar melhor esse aspecto? Família é rede de apoio. Rede de apoio é estar presente, é estar cuidando, tá? E tudo. Mas muitas das vezes, William, como você disse, tá? Não é suficiente, tá certo? Como eu disse, a depressão ele é um transtorno biológico, ele é uma descompensação química do nosso cérebro, né? No cerne do problema. Então, com isso, tá? A família ela vai ter sim um papel importante, primordial, tá? Nesse cuidado, mas ela por si só não vai resolver esse transtorno, tá bom? Então, ela tem que estar presente, tem que trazer, né, palavras de apoio, palavras positivas, né, àquele doente, mas ele tem que conseguir, né, fazer esse cuidado a nível médico. Tá? Então você diria que a saída para, vamos dizer, não digo cura, mas controle e tal, da depressão, ela é sempre medicamentosa, usualmente? Hoje, né, os estudos mostram o seguinte: o paciente, quando ele tem um transtorno ansioso, tá, um transtorno depressivo leve, tá certo? Hoje os estudos mostram que muitas das vezes a psicoterapia ela se mostra até superior à farmacoterapia isolada, tá, no tratamento desses transtornos. Tá? Principalmente quando a gente fala em psicoterapia, a gente falando de terapia cognitivo-comportamental. Tá bom?
Quando o paciente ele já tem um quadro mais avançado, tá certo? Ele já tem um comprometimento do funcionalismo do dia a dia dele, né? Insônia, retraimento social, né? Como você trouxe para nós, né? Um exemplo, tá certo? Esse paciente ele já beneficia de uma terapia combinada, tá certo? De farmacoterapia, porque como eu disse, é uma doença biológica, uma doença química, então nós precisamos trazer, né, uma estabilidade em relação a isso, né, a essas questões químicas que estão ocorrendo a nível do sistema nervoso, tá? Em conjunto a isso, a psicoterapia, né, vai estar auxiliando nesse processo de melhora também, tá certo? E aí entra outros fatores não farmacológicos que também vão influenciar positivamente nesse cuidado, tá? Atividade física, a família presente, tá certo? Tudo isso, né, vai acabar contribuindo de maneira positiva para a melhora desse paciente. Mas mais uma vez, tá? A família ela não tem que se ver impotente frente a essas situações, porque muitas das vezes não cabe somente a ela, né, tá auxiliando aquela pessoa, apesar de que, né, dentro do leito familiar nós esperamos que essa seja a conduta, que a gente tome para nós, né, esse cuidado e amor ao próximo. Agora, mas é a mesma coisa do familiar virar para mim e falar assim, doutor, eu não sei por que a diabetes da minha mãe ela não melhora. Se eu falo para ela, melhora a diabetes, melhora, e ela não melhora. É a mesma coisa. É um distúrbio biológico, precisa ser tratado como tal. E o máximo da questão da depressão, que é um assunto também muito sério, muito grave, que a sociedade vive, parece hoje, com o maior número de casos, é o suicídio. E o suicídio sempre traz, para a família principalmente, aquela ideia de que eu errei em alguma coisa, nós não fizemos o que deveria, não é? Sempre passa por essa análise, né? E se você diz, e aí disse que, por exemplo, talvez seja isso, né? A depressão pode levar ao suicídio, né? E se é uma questão química e orgânica que está descompensada, então nós poderíamos dizer que o suicídio é o ápice de uma doença biológica de funcionamento? Com certeza, tá? O pensamento suicida, né, a ideação suicida, ela está vinculada, tá certo, à patologia, tá? A patologia. Hoje não se fala muito a respeito de um paciente que ele tenha, né, uma ideação suicida sem que haja uma patologia envolvida nesse processo, tá certo? Alguns anos atrás, né, eu tive um dos congressos brasileiros de psiquiatria, e eles falavam exatamente a respeito disso, né? Até uma palestra internacional, e eles traziam consigo dados de a porcentagem qual os pacientes apresentavam ideação suicida e não haviam sido diagnosticados, né? Ou melhor, não havia diagnóstico firmado pelo médico que analisou aquilo ali, aquele médico assistente e tudo, né? Não existia. Esses casos são inexistentes, né? Então, se o paciente ele traz consigo uma ideação suicida, um comportamento suicida, ele traz consigo alguma patologia psiquiátrica envolvida nesse processo, tá? Seja, tá certo? Seja uma depressão unipolar, tá certo? E aí a gente está falando de um transtorno depressivo maior, né? Que é o que estávamos conversando agora há pouco, seja uma depressão bipolar, que aí já entra dentro de um espectro maior de um transtorno de humor, né, que é o transtorno bipolar, onde os pacientes que têm uma depressão bipolar, ou seja, um paciente bipolar em um quadro depressivo, ele tem um risco maior de suicídio do que aquele paciente com depressão unipolar para um transtorno depressivo maior, por exemplo. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque sempre eu vi essas discussões, quando você está, né, conversando com as pessoas a respeito desse tema que é tão difícil da gente até comentar, né, o próprio jornalismo sempre evitou, hoje não, porque as próprias redes sociais quebraram tudo isso, né? O jornalismo, uma das questões que o jornalismo sempre disse é que a gente não deve divulgar, e muitos veículos respeitam isso, suicídios, né? Mas as redes hoje quebraram tudo isso, né? Hoje tem gente que filma um suicídio, que é um absurdo, né? Mas de qualquer maneira eu quis fazer essa pergunta porque sempre entra numa discussão assim, vamos dizer, popular, que é ou a pessoa teve muita coragem,
ou ela foi covarde, né? Tipo, ela se suicidou, então ela foi muito corajosa. Como é que ela fez isso? E às vezes entra nessa história de, não, mas ela foi muito covarde porque ela não enfrentou a vida, né? E aí a gente percebe que isso também cai por terra quando você fala assim, não, o que a pessoa tem é uma doença, né? Não é nem coragem, nem medo, vamos chamar assim, né? Isso, perfeito, né? Não é exatamente, né? O suicídio não é nem um ato de coragem, nem um ato de covardia frente à vida, tá certo? A gente está falando de um quadro patológico, tá? A gente está falando de um quadro patológico, onde a identificação precoce desses sintomas e tudo, dessas ideações, elas têm que ser acompanhadas. E mais uma vez, né, trazendo à tona até o que você trouxe para nós, a família é primordial nesse contexto de cuidado, tá certo? Então, aquele paciente, a gente vê que é fator protetor para o paciente depressivo, tá certo? Se ele tiver uma boa rede de apoio, tá certo? Então, aquele paciente que ele tem uma família, né, estruturada, um bom relacionamento familiar e tudo. E quando eu digo família, não só leito familiar, mas as próprias amizades, né, a própria questão de religião, tudo isso é fator de proteção, tá, contra o suicídio. Aquele paciente que tem filhos, né, e tudo é fator de proteção, tá? Significa que aquele paciente que tem filhos, que tem família, que tem a sua religião, que tem os seus amigos, não vá cometer esse ato num contexto patológico, de um transtorno depressivo, como eu disse, unipolar ou bipolar que seja, tá, e tudo, tá? Ou em caso até de transtorno de personalidade, alguns transtornos de personalidade que trazem consigo também um risco aumentado ao suicídio, tá? Não significa isso, mas são fatores que protegem esse paciente, né, contra isso. Por isso a importância da família. A família nunca tem que se ver impotente, tá, frente a isso. Ela tem que se manter sempre presente e juntamente a família, a equipe médica vai estar ali auxiliando, a equipe de psicólogos vai lá estar ali auxiliando, né? E por aí vai. Dois fatores que eu acho que são importantes da gente conversar no próximo bloco aqui com o Dr. Ítalo, passa por dois aspectos. A questão da Covid, que a gente viveu aí, né, e com certeza afetou demais a nossa saúde por diversos aspectos, inclusive a saúde mental, e também a questão das redes hoje, né, dessa nossa dependência, desse veículo aqui, enfim, das redes sociais. Então a gente vai para o intervalo e na sequência você acompanha então essa conversa que se estendendo até às 9 da noite sobre saúde mental com o Dr. Ítalo Fioravante. Não saia daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade. Eu sempre falo das camisas, né, que eu uso aqui todo o programa, é porque não dá para ver o resto aqui, mas verdadeiramente a Luiz Jordan, você sabe que, né, traz essa camisa aqui para você ver com um dos exemplos do que você encontra por lá. A Luiz Jordan tem marcas
maravilhosas, marcas qualificadas que vendem em todo o Brasil. Então tem calças, camisas, blazers, cintos, sapatos. Então vale a pena você passar por lá, que o homem que se veste bem tem que passar pela Luiz Jordan. E você passando por lá, você vai dar crédito a isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de elegância e eu estou comentando a elegância do Dr. Ítalo aqui também, que está, ó, né, nos trinques, como se diz, né? Eu inspirei você, William. Tá bom, muito bom. E quando a gente fala também de dar um banho de loja na gente, a gente fala também de dar um banho de loja na nossa residência, né? Para isso você conta aqui em Poços com a marmoraria do Contorno do meu amigo Tiãozinho. Se você for lá conhecer o Tiãozinho, meia hora de papo, amigo para toda a vida. Né? Amigos para sempre. Marmoraria do Contorno, na Avenida Vereador de Mutucardilo, 2615, telefone 3713-1565. Por lá você encontra produtos de excelente qualidade, toda uma assessoria completa de toda a equipe para deixar a sua residência ainda mais bonita. Ou você que está com um projeto de construir, passa por lá. O Joãozinho sempre rindo, é rico, né? Rico ri à toa. Rico de saúde e de simpatia, né? Principalmente. Passa por lá pela Marmoraria do Contorno e você também vai dar veracidade a isso que eu estou dizendo. A gente tem mais alguns minutos aqui com o Dr. Ítalo para falar sobre saúde mental e eu vou comentar a respeito da Covid, que foi um dos aspectos que eu trouxe para a gente comentar nesse bloco, a Covid e a nossa saúde mental, quais foram os impactos, que até hoje parece que a gente está falando sobre Covid, embora pareça que ela não está ainda, mas ela está aí ainda, né? Perfeito, William. Realmente ela ainda está por aí, né? Ela ainda está por aí e, assim, eu vejo, quando nós estamos, né, definindo a respeito de Covid-19, né, nada traz e caracteriza melhor a Covid do que a palavra trauma, né? E trauma, né, a gente precisa entender o que isso gera no nosso cérebro, né? Como que o nosso cérebro ele responde a um trauma, né? O trauma ele é uma agressão, né? Seja física, seja a âmbito, né, psicológico, né, a nós. E o nosso corpo ele pode responder a esse trauma, né, de maneira patológica de 3 maneiras distintas, tá? Nós podemos ter o que nós chamamos de transtorno de ajustamento, tá? Que é quando nós nos deparamos, ou nós, né, o trauma voltado a nós, ou a gente presenciar um trauma voltado a outrem, tá? Ou presenciarmos um trauma de pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que nós nos identificamos com aquela determinada pessoa. Então a gente vê isso muito, né, na segurança pública, policiais que passam por esse processo, né? Antigamente a gente via muito isso em soldados que iam à guerra e hoje nós vemos isso em vítimas de assalto, em vítimas de acidente automobilístico, né, e tudo. Quando o paciente ele tem um transtorno de ajustamento, que ele vai ter períodos, né, relacionados de sintomas a isso, seja de uma ansiedade, seja de uma dificuldade para dormir, seja de um período onde ele está com a tristeza mais exacerbada, tá? A gente fala de um quadro autolimitado. A gente fala de um quadro de até 3 meses. Tá? O transtorno de ajustamento, seja pela perda de alguém, seja, como eu disse, as situações que geraram uma agressão a esse cérebro, a esse indivíduo, tá? Até 3 meses esses sintomas eles passam, e geralmente são sintomas mais brandos, que, né, às vezes com psicoterapia, isso vai se resolver, tá bom? Quando nós falamos, né, aí já de um quadro patológico, né, de uma resposta aguda a um trauma, a gente já está falando de uma resposta, né, que vai de 3 dias a 1 mês, né, onde o paciente ele vai ter, tá certo, um quadro ansioso mais importante, né, inclusive podendo cursar com crises de ansiedade, crise de pânico, né, alteração do sono, então uma insônia muito evidente, né, geralmente uma insônia inicial, aquela insônia para pegar no sono, tá certo? Mas muitas das vezes também tendo aquela insônia, daquele sono fragmentado, acordando diversas vezes durante o período da noite, tá? Vai ter um perfil de irritabilidade maior, tá certo? Então, todos os sintomas envolvidos, tá certo? Voltados àquele trauma agudo. E aí, né, quando esse
problema patológico, que tem que ser tratado muitas das vezes de maneira até farmacológica realmente, tá? Juntamente à psicoterapia, tá? Ele passa desse 1 mês, a gente define esse paciente com transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, William, ele é a doença psiquiátrica mais envolvida em quadros de epidemias. Mais envolvidas em quadros de epidemias. Tá? Não existe outro transtorno psiquiátrico que tenha um número, né, tão relevante quanto esse. Tá certo? E o transtorno de estresse pós-traumático, que traz sintomas ansiosos envolvidos nesse processo de doença, tá? Vai trazer consigo diversas características, tá certo? Dentre essas características, a característica de reviver o estado traumático. Então, o paciente ele pode ter sonhos, ele pode ter lembranças vívidas daquilo que está acontecendo, que aconteceu, e ele fica revivendo aquilo. Então, esse reviver, tá certo? É uma característica de um paciente com transtorno de estresse pós-traumático. Então, nós víamos na guerra, por exemplo, né, aqueles pacientes que voltavam da guerra, antigamente, estava na sala com seus familiares, estourava uma pipoca na cozinha, ele achava que era barulho de tiro. Ele trazia aqueles sintomas de crise de ansiedade, tá? Como se ele estivesse revivendo aquele ato que lhe causou trauma num primeiro momento. Outra característica, né, é a evitação. Né? A evitação. O que seria essa evitação? Então, se eu trabalho numa empresa, né, onde eu sofri um assédio moral, né, e tudo, eu saí daquela empresa, se todos os dias que eu vou, né, trabalhar, eu passo na frente daquele prédio, esses pacientes eles vão ter a tendência a evitar aquele caminho. Porque tudo que remete àquela lembrança daquele trauma que ele passou, ele passa a evitar. Né? Então, essa é uma outra característica do transtorno de estresse pós-traumático. Né? O terceiro ponto é em relação à questão da hiperreatividade ou da hipervigilância, né? E aí a gente entra, como eu passei anteriormente, aquele estado onde o cérebro ele entende, né, que existe algum fator iminente de que algo ruim vai acontecer e ele fica o tempo todo esperando com que algo aconteça e muitas das vezes não acontece. Né? Então, tudo isso que você está dizendo, doutor Ítalo, é relacionado à Covid, ou seja, o que a gente vive hoje é o estresse pós-traumático da Covid. Isso. Né? Do ponto de vista epidemiológico, tá? Olha isso, ó, como que são esses dados, né? Isso é só para ilustrar qual que é o transtorno mais comum num pós-pandemia, por exemplo, né? Que é o TEPT, né? E tudo. Mas para a gente ilustrar, hoje estima-se, né, quando a gente não a avaliação da Covid em si, mas quando a gente avalia outras epidemias anteriores, né? E tudo, estima-se que aquele paciente, né, que teve um quadro grave, tá certo? Um quadro grave, a gente está trabalhando com os pacientes graves. Então, H1N1. Quantos por cento dos pacientes com H1N1 tiveram quadros graves? X%. Desses X% que tiveram quadro grave, 1/3 desses pacientes desenvolveram TEPT. Quando a gente pega os dados estatísticos do início da pandemia... O TEPT que você está falando é a sigla para transtorno... Do estresse pós-traumático, perfeito. Uhum. Né? Quando a gente pega no início da pandemia, né, há diversos órgãos de saúde, a própria Organização Mundial de Saúde e tudo, né? Eles lançaram mão de estudos para prever o que poderia acontecer, baseado, né, numa análise histórica também e uma análise daquele contexto atual. Né? O Imperial College, né, que é uma universidade do Reino Unido, né, ela fez uma estimativa para o Brasil na época, tá? Onde nós, né, no Brasil, teríamos aí cerca de 83 mil casos graves de Covid numa análise otimista. Né? Isso no início da pandemia, início de pandemia, né? Início para meado. Né? 83 mil casos graves de Covid-19. Tá? Isso traz, de maneira epidemiológica, se a gente for traçar um paralelo com o transtorno de estresse pós-traumático, nós teríamos aí pelo menos 25 mil novos casos, tá certo? De transtorno de estresse pós-traumático. Seriam 30% mais 30%. 30%, perfeito. 1/3, né, desses pacientes com casos graves, eles vêm a desenvolver isso aí, né? Sim. Então, teríamos em média isso aí.
tá? 25 mil novos casos de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Terminou a pandemia, tá? Nós tivemos 38 milhões de casos diagnosticados de Covid no Brasil. Se você calcular 30% de 38 milhões... Seria uma análise de 30% dos casos graves. 38 milhões foram casos gerais. Ah, tá. 5% é a estimativa de casos graves, tá certo? Então seria 5% desses 38 milhões, certo? 5% desses 38 milhões corresponderia a 1 milhão e 900 mil? 5% de 30, né? 1 milhão e 900 mil em média ali, né? 1 milhão e 900 mil casos graves de coronavírus. 30% de 1 milhão e 900 mil casos graves, em média 650 mil novos casos de pacientes com transtorno do estresse pós-traumático. Então a gente vê que é um transtorno que ele vai causar prejuízo, tá certo, pro indivíduo, prejuízo para a família daquele determinado indivíduo e para a sociedade como um todo, como sociedade produtiva, tá? Então, pandemia não foi somente, né, aquele período que a gente viveu. A gente vive ainda uma pandemia de distúrbios mentais. Né? Doutor Ítalo, só esse assunto já daria para a gente ter um outro programa, né, até. Mas eu tenho um assunto aqui que é a questão das redes sociais. Eu vou me permitir aqui fazer uma pergunta apenas, que talvez resuma um pouco o que a gente está querendo dizer, que é do meu amigo Eduardo Daré. Ele diz o seguinte, que a relação entre internet, principalmente redes sociais e ansiedade existe, parece já estar mais do que comprovada. Paralelamente, parece que as pessoas andam mais desconfiadas. No meu caso profissional, ele é dentista, por sinal um excelente profissional, né? Depois você me paga essa merchan aqui. Parece que a maioria não confia tanto mais, ou ainda que estão mais individualistas. Parecem respeitar cada vez menos as regras de uma instituição, qual seja o nível dela. Querem tudo, querem agora e querem do jeito que elas acham que deveria ser. Queria a opinião dele, né, do Dr. Ítalo, sobre isso. As pessoas ficaram mais individualistas depois das redes sociais. Qual foi o impacto, se a gente pudesse resumir, das redes sociais no comportamento humano e se isso tem gerado patologias? Eu enxergo hoje, né, rede social traçando um paralelo com o que a gente chama de acesso à informação. Tá? Existem colegas médicos, por exemplo, que em consultório não gostam quando o paciente já chega com um diagnóstico firmado ou com um tratamento instituído. Né? Dr. Google, né? O Dr. Google, né? A vontade, muitas das vezes, de determinados colegas é entregar o carimbo e falar, ó, só carimba aí, porque a conduta já está feita, né? Mas eu, particularmente, enxergo isso de uma maneira muito positiva em relação ao acesso à informação, tá? Porque a partir do momento que o paciente ele traz para si, né, traz para a consulta uma dúvida em relação a isso, o médico, na posição de conhecedor daquela patologia, daquela situação, ele vai trazer, né, um contraponto a esse paciente. E esse contraponto, né, você convence o paciente que muitas das vezes não é aquilo que ele está pensando e tudo. E isso sedimenta, primeiro, a expertise daquele profissional que está ali presente e, em segundo ponto, gera, né, um fortalecimento daquela relação médico-paciente. Sim. Né? Agora, as redes sociais como um todo, aí eu não falo nem só o acesso à informação, ela abriu a porta, tá? Ela abriu a porta para que pessoas elas falem o que pensam, ajam da maneira como agem, muitas das vezes não levando em consideração um contraponto, né? Um contraponto. Então, como o colega dentista, né, trouxe, né? Então, tá ali, quer da hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque é o direito e tudo dela ter aquilo ali. Tá certo? Realmente, né? Existem direitos, mas existem regras institucionais, existem situações a serem cumpridas, da mesma maneira que nós temos direitos, nós temos deveres frente, né, à sociedade, frente a outras pessoas, temos que agir com empatia, com cuidado, né, com beneficência ao outro, tá? Então a rede social, eu acho que ela expôs muito informação, né? Muitas informações, expôs muito a opinião de muitas pessoas, né? E todo mundo tem o direito de estar dando a sua opinião, né? Mas nós temos que também entender, né, o lado do outro.
e muitas das vezes falha um pouco esse outro aspecto, né? É muito do vem a nós, né? Mas, de todo modo, tá? Hoje eu vejo a rede social mais como uma ferramenta, né, que tem um potencial extremamente benéfico, mas tem um potencial extremamente deletério no desenvolvimento de doenças psiquiátricas também, tá? No que se refere à própria dependência à rede social. Né? Que é uma droga, né? Que é uma droga, aquele mesmo mecanismo que discutimos, né, a respeito da dependência química, em relação à dopamina e tudo, o uso crônico da rede social ela também causa uma dependência dopaminérgica, tá certo? Então, no antro do desenvolvimento dessas redes, essas redes foram, né, desenvolvidas sob a orientação, inclusive, de neurocientistas, né? Como que eu consigo prender mais, né, esse indivíduo nessa tela para que essa determinada empresa ela lucre com isso, né? Isso é parte de um princípio de neurociência, né? Esse princípio de neurociência que foi atribuído ali foi o princípio do gerar expectativa, né? Do gerar expectativa, porque o gerar expectativa leva à liberação dopaminérgica. E a liberação dopaminérgica, por sua vez, leva essa sensação transitória de bem-estar, tá bom? Doutor Ítalo, você fala que 1 hora, quando a gente começou o programa, o doutor falou, mas 1 hora, William, será que a gente vai? Eu falei, vai faltar minutos nessa hora, né? A gente teria mais assuntos, inclusive, sobre esse aspecto mesmo da própria rede social, mas eu queria deixar os segundos finais do Hora da Verdade para suas considerações, agradecendo a sua presença aqui, que nos enriqueceu bastante. Que bom, William. Eu agradeço novamente o convite, tá certo? Estou à disposição, né, para vocês e tudo, tá certo? Você já está morando em Poços ou só sua esposa? Já estou morando em Poços. Ah, tá. Já estou morando em Poços. Eu mudei para Poços de Caldas no final de dezembro. Né? Mas você ainda não está com clínica aqui ainda? Não, ainda não. Ainda não, né? Eu estou fazendo ainda teleatendimentos e tudo. Né? Ainda estou vinculado, né, à minha operadora em São Paulo. Em São Paulo, né? Mas a priori vamos ter novidades aí. E vamos falar sobre isso então. Muito obrigado, doutor Ítalo. Nada, eu agradeço. Muito obrigado a você que esteve com a gente no Hora da Verdade e convido você para as próximas segundas estar novamente aqui fazendo companhia aqui na TV Poços, ok? Muito obrigado, um ótimo final de semana, não, uma ótima semana, que estão começando, né? Uma ótima semana para você, fica com Deus, a gente se vê sempre aqui na TV Poços.